Olá, amigos! Passando por aqui para falar um pouquinho nesse pré-jogo do Clássico do Vale dos Sinos que acontece nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, no estádio João Correia da Silveira, ou simplesmente o Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo. A bola rola a partir das 8 da noite. Hoje será o clássico de número 94, e na história, o Novo Hamburgo teve 39 vitórias até aqui, marcando 125 gols. O Aimoré obteve 20 vitórias, marcando 96 gols, e ainda tivemos 34 empates. O jogo de hoje à noite vale pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021 e é muito importante para as pretensões das duas equipes, né? Os dois que estão aí muito próximos na tabela de classificação, né? O Aimoré é o 8º colocado, com 10 pontos conquistados, o Novo Hamburgo é o 9º colocado, com 9 pontos. Bom, o Novo Hamburgo vem fazendo até aqui um Campeonato Gaúcho bastante ruim, mas nas últimas 2 rodadas obteve 2 vitórias, né? Venceu o Esportivo e depois o Caxias no Estádio do Vale por goleada, 3-0. Já o Aimoré, o Aimoré vem decaindo na competição, né? E o último jogo foi uma derrota para o Juventude, lá em Bento Gonçalves, por 1-0. O Aimoré já foi líder da competição e o Novo Hamburgo já foi o lanterninha. Extremos das duas equipes que hoje brigam ali por uma posição mais para o meio da tabela, né? Se o campeonato terminasse hoje, nenhum dos dois estaria rebaixado, mas também nenhum dos dois estaria aí nas semifinais da competição. Portanto, um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes. Quem vencer vai se manter à frente do outro. Evidentemente que se mantiver aí o empate durante o jogo, permanecerão aí mais ou menos como estão, um na frente do outro, com 1 ponto de diferença no campeonato, mas deixando os dois numa situação bastante difícil, já que depois de hoje faltarão aí 2 rodadas, né, para terminar o Campeonato Gaúcho 2021, pelo menos a fase classificatória. Portanto, é extremamente importante que, né, consigam vencer. O Novo Hamburgo, como eu disse, vinha numa situação de zona do rebaixamento, conseguiu 2 vitórias nas últimas 2 rodadas e hoje, como eu disse, ocupa a 9ª colocação no Campeonato Gaúcho, aí com 9 pontos, né? Mas está apenas 2 pontos à frente, por exemplo, do Esportivo de Bento, que nesse momento é o 11º colocado, o primeiro na zona do rebaixamento, depois dele só o Pelotas, o lanterna, com apenas 6 pontos. Entre o Novo Hamburgo e o Esportivo está o Brasil de Pelotas, time de Série B do Campeonato Brasileiro, e que tem 8 pontos ganhos. Então, meus amigos, hoje será uma rodada importante, né? Porque nós teremos o clássico Brapel, lá em Pelotas, também acontecendo às 8 horas da noite, que pode fazer o Brasil passar o Novo Hamburgo, né, passar o Aimoré e empatar em pontos com o São José, que venceu o São Luís no final de semana e que tem 11 pontos. Pode o Pelotas vencer e chegar a 9 pontos, mas que deixaria ele momentaneamente fora da zona e colocaria ali o Brasil, né? Tem a situação do jogo que a gente vai acompanhar à noite pela Rádio ABC, Novo Hamburgo e Aimoré. Portanto, meus amigos, uma rodada importante do Campeonato Gaúcho, né? Porque é a rodada dos clássicos. No sábado, por exemplo, tivemos o clássico Grenal, a vitória do Grêmio por 1-0. Para o jogo de hoje, o Aimoré deve vir a campo com Raul, Bruno Ferreira, Renato, Darlan e Lucas Sampaio, Marabá, Marcelinho, Jean Roberto e João Denoni, Isaías e Luiz Soares. Esse é o time provável do técnico Gilson Maciel, que já fica também numa situação bastante complicada no campeonato. Como eu disse, já foi líder lá nas primeiras rodadas da competição e hoje está bem abaixo na tabela e que ali na frente tem para jogar uma Série D de Campeonato Brasileiro. Será que o Gilson Maciel vai resistir? Aí vai chegar até lá? Bom, a gente vai ter que acompanhar. Do outro lado, o Novo Hamburgo deve ir a campo com o Nicolas, Chicão, Igor, Marcão e Renan, Amaral, Rafael Carrilho, Elias e Matheus Lagoa, Claudinho e Hélio Paraíba. Deve ser o time do técnico Márcio Nunes. Se o Gilson passa a estar ameaçado, do outro lado não posso dizer o mesmo do Márcio Nunes, né? Talvez já tenha estado mais enforcado, digamos assim, durante o campeonato, mas agora que fugiu da zona do rebaixamento, aí pode estar ganhando um fôlego o técnico Márcio Nunes, que chegou no Novo Hamburgo no ano passado, e quando o Novo Hamburgo estava numa situação muito ruim no Campeonato Gaúcho, o Márcio conseguiu, né, juntamente ali com os jogadores, reverter a situação e se manteve na Série A. Esse ano começou, né, ameaçado pelo rebaixamento, uma campanha ruim do Novo Hamburgo, mas que está aí conseguindo reverter. Então, por isso que eu digo que hoje é um clássico muito importante, não só pela história, não só porque é um clássico, né, um confronto de equipes ali que tem uma rivalidade bastante grande, mas pela situação dos dois times na tabela. Quem perder hoje
vai ficar bastante complicado aí, porque depois faltarão apenas 2 rodadas. É claro que eu ainda coloco o Sportivo e o Pelotas como os principais postulantes aí ao rebaixamento. Sportivo que já está indo por 3º técnico na competição, né? O Rogério Zimmermann chegou, ficou pouquinho tempo no lugar do Vinck, acho que 2 ou 3 rodadas, não suportou, saiu e já mudou de novo a equipe do Sportivo, e o Pelotas também não consegue se organizar no Campeonato Gaúcho. Então acho que são os 2 principais postulantes, mas o Brasil está por ali também, o Novo Hamburgo, a Aimoré, está chegando perto, então será um clássico muito importante na noite de hoje para a gente ver o que será dessas equipes a partir de agora. Depois, como eu disse, faltarão apenas 2 rodadas para terminar o Campeonato Gaúcho, a fase classificatória. O jogo de hoje no Estádio Cristo Rei terá a arbitragem de Douglas da Silva, auxiliado pelo Matheus Rocha e pela Maíra Mastella Moreira. Eu vou narrar esse jogo, jogão de bola, pela Rádio ABC 103.3 no FM, principal veículo de comunicação do Vale dos Sinos, mas claro também a transmissão estará no Facebook, na live no YouTube, pelo aplicativo e pelo site da emissora. A gente espera que, antes de mais nada, tenhamos um grande jogo para contar, né? Uma história de um grande jogo, de um grande enfrentamento aí entre essas equipes rivais. Mas o momento é distinto, né? Como eu disse, o Caxias foi goleado pelo Novo Hamburgo no Estádio do Vale por 3-0, e isso dá um conforto um pouco maior aí para o elenco e também para o técnico Márcio Nunes. A goleada sobre o Caxias e a vitória diante do Sportivo. Já o Aimoré vem de resultado ruim, né? Perdeu aí para a equipe do Juventude na última rodada, lá em Bento Gonçalves, e antes ainda o Aimoré tinha empatado em 0-0 com o Ipiranga de Erechim no Estádio Monumental do Cristo Rei. Então, se o Novo Hamburgo vem de 2 vitórias, o Aimoré vem de um empate e uma derrota. Então é sempre aí um feedback importante para esse momento de pressão antes do jogo. Depois de hoje, faltarão 2 rodadas e aí terminará a fase classificatória do Campeonato Gaúcho, né? E o Aimoré, por exemplo, tem um adversário dificílimo, e assim também como o Novo Hamburgo, né? Porque na rodada 10, na 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio pega o Novo Hamburgo na Arena e o Internacional pega o Clube Esportivo Aimoré no Estádio Cristo Rei. Essas datas ainda da 10ª rodada ainda não foram definidas. Então, meus amigos, passa por uma vitória hoje no Clássico. Quem ganhar vai ficar numa situação um pouquinho menos difícil, porque depois, na 10ª rodada, enfrentamento muito difícil contra a dupla Grenal, para a dupla do Vale dos Sinos. Acompanhe comigo, com a equipe da Rádio ABC, a partir das 7, né? O nosso pré-jogo nas redes sociais, nos aplicativos, e a partir das 8 em FM 103.3. Se eu tivesse que colocar um favorito, eu acho que talvez o momento do Aimoré seja um pouco inferior ao momento do Novo Hamburgo. Então, 49-51 seria aí, né, a minha opinião para o jogo de hoje. Acho que o Aimoré tem uma dificuldade um pouquinho maior, apesar de estar jogando em casa, porque vem de resultados negativos e a pressão está muito grande já para cima do técnico Gilson Maciel e para os jogadores do elenco. Do lado do Novo Hamburgo, bom, vem de 2 vitórias, está organizando muito bem o time, tem jogadores também de qualidade, e eu acho que o Novo Hamburgo tem um pouquinho aí de favoritismo para o jogo de hoje. 49-51 é a minha balança para o jogo de hoje, tá bem? Vamos juntos, a partir das 8 eu narro o jogo na ABC 103.3 e a gente vai se falando também aqui pelo Facebook. Me dá a moral, te inscreve aqui no canal, me dá essa força aí e deixa teu like também, comenta no vídeo quem é que é o teu favorito, quem tu acha que ganha, os rebaixados do Campeonato Gaúcho. Comenta aqui, dá a moral, curta, deixa o like e te inscreve no canal. Grande abraço.